sistema de totalização do TSE tem falha e atrasa divulgação dos resultados. O supercomputador de apuração de votos do TSE apresentou falha na noite de ontem. Em decorrência disso, os resultados só foram totalizados quase meia-noite. O presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, assegurou que a falha não afetou na integridade dos votos, apesar do tribunal ter relatado tentativas de invasão no sistema durante o dia. Antes da gente comentar esse tema, vamos ver aqui o pronunciamento do ministro Roberto Barroso esclarecendo sobre o incidente, sobre o atraso e sobre a falha no supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral. Como eu expus na nossa coletiva anterior, nós tivemos um problema de lentidão no sistema de totalização e de divulgação dos resultados. Esse problema, no entanto, como eu havia antecipado, teve como única consequência o atraso de pouco menos de 3 horas na divulgação dos resultados. Na verdade, nas últimas eleições presidenciais, o resultado foi divulgado às 9h20. Hoje, nós terminamos a totalização às 23h55. De 3 horas de diferença. Foi só isso o que aconteceu. Houve um problema, nós fomos os primeiros a reconhecer, um problema de natureza técnica, que nós estamos ainda investigando com cuidado. Houve um problema objetivo de hardware, e assim que nós tenhamos o relatório com o diagnóstico preciso, eu vou imediatamente compartilhar com a imprensa e com a sociedade. Gostaria de repetir que não houve qualquer risco para a integridade do sistema e para a fidedignidade dos resultados. Uma outra observação importante antes de falar dos resultados. A centralização da totalização no Tribunal Superior Eleitoral, que na entrevista coletiva anterior eu observei que não tinha simpatia, até porque era a primeira vez que se fazia, foi uma recomendação da perícia da Polícia Federal em nome de se prover maior segurança à totalização. Portanto, é até possível que a centralização aqui no Tribunal Superior Eleitoral tenha sido a causa dessa lentidão. Nós estamos estudando. Mas foi uma decisão técnica decorrente de uma recomendação da Polícia Federal. E, embora eu tenha dito anteriormente que não tinha simpatia pela medida, eu também a teria tomado se tivesse sido sob a minha gestão, porque era a recomendação técnica de um relatório minucioso da Polícia Federal a esse respeito. Está aí o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, esclarecendo sobre o atraso na divulgação dos resultados da eleição deste ano. O ministro disse que assegurou que não houve falha na integridade dos resultados, os resultados apurados foram legítimos, né? E isso é um assunto que tem preocupado realmente aquelas pessoas que se preocupam com a democracia brasileira. Qual que é essa importância? A gente vai discutir isso com mais detalhes no programa logo em seguida, às 20 horas, fiquem por aqui, no Aggressive Monday. Se você está vendo isso regravado, procure aí no YouTube, no Facebook, que fica aí disponível. Mas a legitimidade, a integridade dos resultados eleitorais estão constantemente em discussão, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele mantém esse discurso,
mesmo ele tendo sido eleito dentro desse sistema eleitoral, ele mantém esse discurso de fraude. Nós vemos este ano o presidente Donald Trump nos Estados Unidos insistindo, disseminando esse ataque ao sistema eleitoral, esse ataque à integridade do sistema eleitoral, e isso é muito importante que as pessoas tenham noção do perigo que é atacar a integridade das instituições democráticas. Se você não consegue confiar nas instituições, se você não consegue confiar no sistema, você perde o sentido da vida em sociedade. Porque a vida em sociedade ela é baseada em confiança. Isso que mantém a estrutura social, a estrutura social unida, forte, é a confiança nas instituições, a confiança um no outro, a confiança na vida em comum. Esse ataque realmente ele tem o objetivo de desestabilizar, criar desinformação, criar o caos, que são os elementos que propiciam a eleição da extrema-direita. A extrema-direita se elege na desinformação, ela se elege no caos, na confusão, na desestabilidade social que ela provoca. O que aconteceu ontem? Como o ministro explicou aí, existia até 2016, quem fazia a apuração, quem fazia a totalização dos resultados eram os tribunais regionais eleitorais de cada estado. Então, os tribunais regionais eleitorais de cada estado faziam a totalização nos seus estados, e para uma redução de custos, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu centralizar essa totalização. Então, foi centralizado junto ao Tribunal Superior Eleitoral a totalização dos resultados. O ministro até esclarece que ele, pessoalmente, era contrário a essa centralização, mas que acabou cedendo, justamente porque foi uma centralização recomendada pela Polícia Federal para garantir uma maior segurança na totalização dos resultados eleitorais. E é feito por um supercomputador. O supercomputador é um computador com uma capacidade de processamento de dados muito maior, que consegue processar os dados de milhares de milhões de eleitores de forma muito mais rápida. A gente estava acostumado a ter os resultados eleitorais e se orgulhar de ter a apuração dos resultados eleitorais em poucas horas, no máximo uma hora depois do fechamento das urnas, né? Ali por volta de 8 horas você já tinha o resultado apurado, mas que este ano não foi possível essa agilidade. E não teve nada a ver com o ataque hacker. Isso ele explicou ontem na noite da apuração, que o ataque não conseguiu violar nenhum elemento de segurança do Tribunal Superior Eleitoral, né? Recentemente a gente teve um ataque hacker junto aos dados do Superior Tribunal de Justiça, mas o ministro Barroso assegurou que esse ataque não conseguiu violar a segurança da apuração dos votos da eleição de 2020. Isso é muito, muito importante que fique claro, que o sistema eleitoral ele tem que ter essa aparência, tem que ser íntegro, né? Tem que transmitir essa segurança. O que a gente viu desde 2018 e até mesmo muito antes, 2014, nós vimos infundadas informações serem espalhadas pelas redes sociais de que havia fraudes. Eu lembro isso desde 2014, pessoas postando fotos de boletins de urna que depois se verificaram que eram fraudulentos, boletins de urna zerados que diziam que Dilma não tinha nenhum voto, como que ela poderia ter sido eleita. Depois, em 2018, aqui na minha cidade, Sete Lagoas,
tiveram pessoas que, por não saberem utilizar a urna, isso ficou claro nos vídeos que fizeram, tentavam votar para Bolsonaro, votando para governador, enquanto Jair Bolsonaro era candidato a presidente, tentavam votar num dos filhos de Bolsonaro, num estado que ele não estava concorrendo para senador. Então, todas essas especulações de fraude que se espalharam pelas redes sociais em 2018 se mostraram mentiras, infundadas mentiras. Mas esses políticos, eles têm pegado e têm dado destaque a essas infundadas notícias de fraude, justamente para desestabilizar o sistema eleitoral. Eu lembro de, em 2014, da campanha do Aécio, fundamentar a sua ação de impugnação de mandato eletivo da Dilma Rousseff, tudo baseado em fotos e imagens que eles retiraram das redes sociais sem nenhum embasamento, sem nenhuma confirmação daquelas informações. Este ano, nas eleições norte-americanas, da mesma forma, Donald Trump não consegue, seus advogados estão abandonando os casos, a gente vai discutir isso no próximo tópico, estão abandonando os casos porque eles não conseguem apresentar nenhuma prova de fraude nos tribunais, e eles não podem mentir nos tribunais. O Donald Trump fica exigindo que eles mintam, e eles não apresentam nenhuma prova nos tribunais. Todos os seus casos estão sendo rejeitados sumariamente. E você tem essa avalanche e as pessoas desacreditando o sistema eleitoral, desacreditando as informações que elas recebem de mídias tradicionais, só acreditando. Há uma ilusão de que você pega a informação direto de Donald Trump, ou direto de Jair Bolsonaro, direto de um dos filhos de Bolsonaro. Essas pessoas têm a sensação de que, porque elas estão pegando essas informações direto dessas pessoas, ou qualquer influencer digital que não tem preocupação e responsabilidade com a integridade da informação que ele está repassando, essas pessoas pegam, e são milhões de pessoas, pegam as informações dessas pessoas e só porque estão pegando, entre aspas, direto da fonte, elas acham que é verdade, que tem credibilidade. Então você tem essas pessoas utilizando dessa condição pessoal das pessoas, de terem essa confiança intuitiva naquela pessoa que está falando, para espalharem desinformação. Tanto é que Donald Trump, desde que perdeu a eleição, não fez nenhuma coletiva de imprensa, porque ele não quer ser contraditado, ele não quer ser contrariado nas mentiras que está espalhando. Ele fica o dia inteiro postando tweets e falando só para a sua base, porque seu objetivo é desestabilizar as instituições democráticas. Da mesma forma, Jair Bolsonaro, que não fala pelos órgãos oficiais de Estado, que são instituídos para terem o controle daquela informação e para darem credibilidade e oficialidade para aquela informação. Ele fala através de lives no Facebook, ele fala através de tweets, ele fala através de uma assessoria de imprensa aparelhada, que é uma assessoria de propaganda do governo e não mais uma assessoria de imprensa. Então ele não utiliza esses meios oficiais, justamente porque se ele utilizar esses instrumentos oficiais, ele vai ser contraditado na desinformação que ele está passando, e aí ele vai se ver perdendo a credibilidade, não conseguindo sustentar a sua mentira. E isso é geral. Hoje a gente vê os órgãos de imprensa nos Estados Unidos adotando uma postura de não darem palanque, não darem ibope para as mentiras espalhadas pelo Donald Trump. Da mesma forma, o Twitter excluiu vários tweets desinformativos do presidente, sinalizou outros tweets
que tem informações que não são verificáveis. Então você vê uma reação das mídias tradicionais e das redes sociais mesmo contra esse movimento de desinformação. O meu sentimento, a minha preocupação é de que esta reação está tarde demais. O que a gente viu foi que, mesmo com este movimento, esta reação das mídias e das mídias sociais contra a institucionalização da mentira, do governo da mentira, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas indo às ruas protestarem sob o fundamento de uma infundada fraude eleitoral. Mesma coisa no Brasil, você tem uma massa ainda considerável de pessoas se informando diretamente por essas desinformações espalhadas pelos presidentes e por outros políticos aliados seus.